Vamos lá, galera. Bom dia! Bom dia! Com cultura. Só alguns instantes organizando o Paranauê. Hoje tem visita. Hoje nós estamos chique, viu? Visita chique aqui na nossa sala. Grande Ana de Araújo já está conosco aqui na antessala. Só esperando aqui as notificações para compartilhar. Aí, o Café com Cultura hoje, ele tem novidade, né? Tô falando. Primeiro que voltou, ele veio para. Gente, quando faz streaming. Vamos lá. Suzuki. O que está acontecendo aqui, né? Vai entender. Pessoal, acabamos de fazer os últimos ajustes aqui, nós já vamos começar. Dante, por favor, tenha paciência. As coisas já vão acontecer. O tempo do Facebook é um tempo diferente. Café com cultura, pessoal. Ai, 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 ai. Ai, que. Hum.
Peraí. Organizando aqui, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa matemática. E o streaming acaba trazendo tudo isso de cada vez. Hoje tá bugado o trem aqui. Bom, corretamente, mas nós vamos lá. Beleza. Bom dia, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Professor Carlos Amorim. Esse é o Café com Cultura. Café com Cultura é um programa que começou na página do Coletivo da Cultura, né? A gente trouxe aqui para... Foi para o meu perfil e agora a gente trouxe aqui para a minha fanpage, né? Que é a fanpage do professor Carlos Amorim. E hoje nós temos aqui a presença mais do que ilustre da grande amiga Ana de Araújo. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Você me ouve bem? Ouço bem, tudo certo. Está me ouvindo bem também? Tá ótimo, perfeito. Show de bola. Nós passamos aqui 7 minutos passando raiva com problemas técnicos. E para ser extremamente sincero, os problemas técnicos persistem. Eu estou aqui tentando mexer, ainda não aconteceu, mas já tem gente chegando aqui na sala, falando bom dia para a gente. Bom dia, Selma. Vamos organizar aqui. Nós vamos começar o nosso programa, tá? Enquanto isso, nós vamos continuar mexendo para ver o que acontece aqui, tá? Mas muito bom dia, nós estamos ao vivo, estamos aqui pela nossa fanpage. O programa Café com Cultura é um programa que acontece toda segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, e ele tem como finalidade divulgar os projetos que o Coletivo da Cultura tem desenvolvido e também os projetos que os artistas de Franca têm desenvolvido, né? A gente costuma dizer que Franca é uma cidade que tem artistas excelentes, de nível internacional, que trabalham, muitos foram embora daqui, foram para outros lugares para poder conseguir viver e trabalhar, mas existem outros tantos que estão aqui e que muitas vezes a própria cidade não conhece o trabalho desses artistas. Então, o programa Café com Cultura, ele tem essa função. E ele tem, logo desde o primeiro programa, Ana, a gente tem um patrocínio do café
que é feito lá na Fazenda Santa Júlia. Daqui a pouco eu vou falar mais dele. E você vai ganhar, viu? Você vai ganhar esse café aqui, que é um café bourbon. Logo, logo. O cheiro desse aqui é totalmente diferente do outro. Esse aqui é o tal do você café. Você sabe que eu gosto de coisa diferente, né? Eu sou... Nossa, daqui a pouquinho eu vou falar dele. Mas agora, dando boas-vindas para você, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu gostaria que você falasse um pouco de você, desse boas-vindas para o pessoal que está aqui. Com você, Ana. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Achei que foi muito legal, né? A gente tem se falado esses último mês aí, né? Por causa do movimento pela lei Aldir Blanc em Franca. E isso foi legal. Eu gostei demais dessa... Não é que reaproximação, porque às vezes a gente tá perto e tá longe ao mesmo tempo, né? Mas esse convívio mais assim perto, né? Mais a miúde, eu acho que me trouxe boas provocações as nossas conversas. E agradecer a todo mundo, né, que acompanha seu trabalho aí, que é legal. Acho uma iniciativa super bacana, porque igual você falou, realmente a gente tem bastante gente bacana em Franca, né? Uma cidade muito rica, né? E agora falando de mim, eu queria começar assim, porque eu sou uma mineira que nasceu no Rio de Janeiro e vim parar em Franca. Porque meu coração é super mineiro, assim, sabe? É uma coisa muito interessante isso. E aí numa época, eu brincava, eu falava assim, eu tenho certeza que foi um acidente aéreo, né? Na verdade, eu estava vindo para Minas, de Cegonha, e trombei com o urubu, caí lá, né? Mas eu tinha certeza que eu estava vindo para Minas. Né? E eu acabei, assim, eu gosto muito de escrever, e aí uma vez eu estava brincando com isso, né? E então eu fiz chama Poema Sem um Fim. Então acho que é uma boa para começar por aí. Oi, Mariana. Legal. Então vamos lá. Poema Sem um Fim, emprestado a Drummond. Quando eu nasci, um urubu trombou com a cegonha e eu caí. Se por azar, capricho do destino, piada de mau gosto ou castigo divino, esborracharam-se minha alma caipira e meu coração mineiro, bem ao meio dos morros do Macaco e Pau da Bandeira, em Vila Isabel, terra de Noel, berço do samba carioca. É bem verdade que o samba me pegou pelos pés e pelo corpo inteiro. Banzo brasileiro de uma alma negra que me acompanha há vidas. Mas no andar da carruagem, pelas voltas que a vida dá, em Franca vim parar. Nunca me esquecerei daquele acontecimento na vida de minhas retinas tão desavisadas. Nunca me esquecerei daquele frio céu azul abril que estalava. Nunca me esquecerei, nunca. Estalava? Está lá, está, estou. No meio do caminho tinha Franca no meio do caminho. No meio do caminho estou? Perto tão longe da pátria mineira imaginada. Nunca me esquecerei de tal desacontecimento na rotina de minha vida tão... Chama-se Poema Sem um Fim. Mas se eu soubesse que você... Se eu soubesse que você ia ler poesia, eu teria colocado uma roupa melhor, gente. Se eu soubesse que seria um negócio chique desse, eu teria me preparado psicologicamente, teria... Poxa, que beleza. Parabéns. Então é isso. Eu nasci no Rio, né? E acho que eu tive uma infância e uma adolescência privilegiada, né? Sou filha do Geraldo, da Cilda, e pude conviver com meus avós até a vida adulta.
Tive uma infância realmente, uma adolescência muito privilegiada pelo tipo de vida que eu tive acesso ao que hoje eu acredito que todo mundo deveria ter, esses bens culturais, não tanto de cultura popular, que eu não tive tanto essa aproximação, mas com teatro, com cinema. Meu avô materno tinha uma biblioteca imensa na casa dele, sabe? Assim, então, essas coisas que fazem a gente vir, assim, amalgama, né? Certas características na gente, né? De, por exemplo, eu convivo com a biblioteca, sabe? Era uma coisa assim, eu adorava ir numa enciclopédia que tinha lá e aquilo era um prazer, né? De repente ficar olhando aquilo ali, achar qualquer coisa, porque eu sempre tive essa coisa de abrir e querer ver, sempre fui muito curiosa, né? Eu acho que tem essas características, né? E fora isso, assim, da minha infância e adolescência, eu sempre fui muito sensível, sempre tive assim um olhar muito estético, né? Hoje eu percebo isso, né? Logicamente que naquela época eu não tinha essa condição de perceber isso, né? Mas eu era uma criança e uma adolescente com um olhar muito estético, né? Eu vivia intensamente que a estética tem a ver com sentir, né, com sentidos, né? Eu vivia intensamente as cores, as formas. Eu costumava ir para Petrópolis, que meu avô era sócio de um condomínio lá, e lá tinha assim muito verde, sabe? O cheiro do frio, que lá era mais friozinho que o Rio, aquela coisa de ver as montanhas, de andar, perambular, eu adorava isso, assim, essa é uma característica que eu sinto minha desde a infância, eu gosto de perambular, sabe? Andar sem rumo, acho que hoje em dia eu perambulo nas ideias, mas sempre foi um prazer essa coisa de andar, sabe, assim, olhando, né? Andar olhando, percebendo a beleza das coisas, acho que do Rio, assim, que eu trago, porque é isso, eu tenho um coração mineiro, então sempre fui, acho que uma péssima carioca. Já assim, quando eu ia pra praia, assim, sozinha, eu já tinha uns 15 anos ali, assim, 14, 15 anos, eu já queria ir no final da tarde, porque o sol doía minha pele, e naquele tempo não tinha muito... começou a ter protetor solar naquela época, né? Mas não era uma coisa assim. Então eu ia no final da tarde, porque aí a praia já estava mais vazia, eu podia caminhar longamente, eu queria ter aquela sensação estética mesmo do pôr do sol, e eu tinha nessa 15 anos, né? Então, também tinha, eu lembro assim muito dos 13, de eu andar no meu bairro em Vila Isabel, acordar sábado de manhã, para perambular pelo bairro, porque tinha muitas casas antigas e eu gostava de ver aquelas casas antigas, né? Então eu sinto assim, eu tenho essa sensação de muito privilégio, né? Pelo tipo de vida que eu pude ter, né? Sem passar por necessidades financeiras, né? Econômicas, e pela essas experiências, né? Estéticas, né? E afetivas também, porque assim, meu avô contava histórias, meu pai contava histórias, esse avô materno, né? Ele contava muita história do Rio de Janeiro, de antigamente, da vida dele quando era criança. Meu pai já contava as histórias imaginativas, né? Meu outro avô materno, ele era muito bem-humorado, ele era pernambucano. Porque tem isso também, tem essa mistura, né? Os meus avós maternos eram do Rio, mas o meu avô paterno era pernambucano, minha avó era mineira, né? Então tem aí uma mistura muito interessante, né? Dessa ancestralidade. E meu avô muito bem-humorado, eu tenho algumas lembranças dele, era uma coisa meio poética, sabe? Assim, tinha uma brincadeira
na família que era deixe no leito o estepe dos vapores e acorde para ver as flores, né? Isso acabou virando uma... Então, assim, eu acho que sim, fui muito privilegiada mesmo nesse aspecto, né? E que eu valorizo muito, inclusive na minha relação com a cultura, de compreensão, como esse acesso à cultura e à educação, elas são realmente estruturantes, né? Que te coloca num lugar mesmo, entendeu? De, assim, é claro que tem a nossa questão pessoal, né? De interna, né? Digamos, da psicologia. Mas num lugar social, nos coloca num lugar social realmente de você ter, eu não quero dizer autoria, mas porque a autoria vem mais com essa ressignificação, né, das experiências, mas num lugar confortável que você pode se alavancar para, tipo assim, você tem uma base para outras experiências, mas sabe, você não precisa vencer tantos desafios para você chegar num patamar. Você já está daquele patamar para cima, né? Então eu tenho muita clareza disso, muita clareza, né? De como isso me traz até onde eu estou e que me proporciona escolhas, oportunidades, sabe? E é isso, assim, eu acho que isso é um dos constituintes de várias coisas que eu fui pensando depois como adulta, né? Do porquê, o que fazer com esse privilégio, né? O que fazer com isso, porque já ali na adolescênciazinha, ali no começo, pré-adolescência, adolescência, eu já comecei a ter essa visão da diferença, né? De que, quer dizer, quando você é muito pequeno, você não tem essa da diferença social, né? Você não tem tanto essa visão, pelo menos onde eu vivia, né? Como eu vivia. Mas depois ali, já no começo da adolescência, eu já tinha esse olhar para pensar, falar, nossa, né? As coisas não são iguais para todos, né? E por que não são iguais? Por que eu pude ter o que eu tenho, né? Por que eu tenho o que eu tenho, o outro não tem? E como minimizar isso, né? E então eu sinto assim que fora isso da minha infância, eu sempre fui muito imaginativa também, além de curiosa, uma imaginação absurda, sim, né? Que sim, parece como se eu vivesse aqui num outro mundo, assim, muito paralelo, né? Sim, no mundo da minha imaginação. E aí eu tenho uma passagem que eu acho muito engraçado, que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, assim, só quem conviveu muito perto de mim, que eu já contei isso. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, aí eu ia com a minha mãe no banco, porque a minha mãe era professora, né, de educação artística. Naquela época era, não sei se era educação artística que falava, mas era isso. E aí tinha que receber, você recebia um cheque, você ia lá descontar esse cheque. Então você imagina o tamanho das filas que ficavam no dia de pagamento, aquela um negócio assim, ficava horas, né? E eu era uma criança quieta, então eu ia lá com a minha mãe, ficava sentada lembro de ficar sentada num banco lá, ficava ali, ficava horas sentada no banco, imaginando, né? Eu brincava de imaginar.
Qual que era a minha brincadeira de imaginar? Eu assaltava o banco. Uau. Eu assaltava o banco porque eu queria. Era tipo uma coisa meio Robin Hood, sabe? Eu era adulta já, eu imaginava eu adulta, eu tinha o meu bando. E por quê? Porque eu ficava olhando, percebendo as pessoas, assim, o movimento. Eu ficava ali prestando atenção primeiro no movimento do banco, né? Quem estava onde, fazendo o quê, como é que era aquilo, tal. Eu ficava ali, quietinha, entendeu? E depois eu começava a imaginar. Eu assaltava o banco todo mês. Uma vez por mês eu ia lá, assaltava o banco. Depois aí eu fazia um monte de coisa. Aí eu ia elaborando mais, sabe? Assim, cada vez eu ia deixando mais elaborada aquela história, né? Do assalto ao banco, aí eu já tinha para quem que ia depois o dinheiro, como é que distribuía, como é que. Entendeu? Aí cada vez tinha um disfarce diferente. Olha, mas eu acho que isso aí é tranquilo, viu? Eu acho que todo mundo, em A algum minha momento. subversão infantil dos 8 anos. Não, adulto, poxa. Você vai num banco. Aí, porque o banco, no imaginário popular, é um lugar onde está lá cheio de. Realmente está cheio de dinheiro e tal. Então é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, né? E você está numa fila, você está lá, às vezes, 30, 40, 50 minutos. E você está lá, o que você faz na hora que você está na fila? Você fica observando as pessoas. Hoje, a galera enfia a cara no celular, fica lá rodando dedinho no feed de notícias, mas imagina que a pessoa está lá, sem celular, a pessoa está observando. O próprio movimento dos seguranças, o protocolo de segurança que o banco possui, toda aquela questão das portas giratórias, inevitavelmente conduz o pensamento para uma situação a ser evitada. Então, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo no banco para evitar uma situação. Então, ou seja, acaba conduzindo o pensamento da pessoa para a situação que eles querem evitar. E aí você se colocar no lugar da pessoa que vai praticar o ato não é nenhum absurdo. Eu acho que é perfeitamente possível. E outras pessoas podem tranquilamente ter passado por isso, além de você e eu. Porque eu acho que é normal, sei lá. Eu achava que era só eu, aí você vem falar aqui, que outras pessoas também devem estar pensando nisso, talvez, né? Vai entender. Mas, ó, me fala, você contou que você era uma mineira de acidente de percurso, a cegonha parou no Rio de Janeiro, era para ter ido para Minas Gerais. Mas aí você falando, eu imaginei que a sua família era de Minas, e aí por acaso estava no Rio, mas no decorrer da sua narrativa, a gente viu que assim, você tem uma avó que é de Minas. E aí, como é que se deu isso? Você teve várias influências. Teve a influência do Rio de Janeiro, então, que parece que, de certa forma, não te prendeu muito, você não se reconhece como carioca, mas você tem uma experiência também ali do pessoal de Pernambuco, e tem essa influência dessa avó que era mineira. Como é que você pega assim, não, eu vou me reconhecer aqui nos morros de Minas Gerais? Como é que foi esse processo de identificação? Me explica, como é que foi isso aí? Eu não sei dizer direito, assim, porque isso é uma coisa que vem. Na verdade, eu tive pouco contato com Minas até eu vir para Franca. Né? Eu fui algumas vezes, minha avó é de Ouro Fino, meu pai nasceu em Ouro Fino, mas não foi criado em Ouro Fino, ele foi bem pequenininho para o Rio, né? Então eu tive alguns contatos com Ouro Fino, poucas vezes. Depois na adolescência eu tive mais, porque aí minha avó já tinha uma casa lá, né? Meus avós compraram uma casa e aí era muito legal porque a gente ia
os primos, todas as vezes tinha 30, 40 pessoas na casa, né, no carnaval, ou em épocas assim, bem festivas, que minha avó também morava, meus avós moravam no Rio, e eles tinham essa casa lá para reunir a família. E um pouco acho que começa ali nessa coisa da adolescência, mas ainda é uma coisa meio não muito difusa, digamos, né? E aí, na verdade, eu começo a ter contato quando eu venho mais para Franca, né? Que aí eu começo a ir para Minas, tanto para Delfinópolis, para começar a, né, a me relacionar com essa cultura, inclusive caipira, né? Eu não sei te dizer, foi uma identificação, sabe? A primeira vez que eu fui numa cachoeira, eu falei aqui, não era lá na praia, sabe? É a terra, é o mato, é o pé no chão, é sentir, é uma coisa como, de novo, estética, sempre estética, sabe? Não é aqui, é uma coisa aqui, no corpo. Né? Então, a primeira vez que eu fui a Delfinópolis, que eu vivi aquela experiência, e aí eu vivo aquela intensidade de estar naquele mato e as montanhas. E aí, sim, depois que meu pai meu pai aposentou e ele foi morar em Ouro Fino com as minhas irmãs, porque assim, minhas irmãs, elas são do segundo casamento do meu pai, né, Marcela e Roberta. Elas estavam ali, eu acho que uns 10 anos, mais ou menos, né? A nossa diferença é bem grande, que as minhas irmãs têm a mesma idade dos meus filhos, sabe? Da Aninha e do Gabriel. E aí eu acho que elas estavam ali nessa fase, meu pai se mudou para Ouro Fino, e aí comecei a ter mais contato com Ouro Fino, e eu não sei dizer. Eu sei que foi uma coisa assim, de me sentir, sabe? Falar, não, eu tenho essa alma, sabe? Eu tenho essa... Parece que eu pacifico alguma coisa em mim quando eu tô em Ouro Fino, sabe? E quando eu tenho essas experiências de... Morreu, né? Oi? Em Ouro Fino que o Chico Mineiro morreu, é isso mesmo? Não sei dizer. Eu sei que Ouro Fino tem aquela música lá. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de É do longe Menino da eu Porteira, então. do Menino da Porteira. Mas eu acho que tem aquela outra música, assim, que do Tem Chico uma história do morreu. Chico Mineiro. Tem uma história do Chico Mineiro. Entendeu? Ali em Ouro Fino, mas antes não tivesse ido, aí depois ele descobre que aquele cara lá era o irmão dele. Era o irmão dele. Então. E aí eu fui acho que assim, eu fui entendendo essa cultura como uma cultura que eu me sinto, sabe? Eu me sinto dentro dela, né? Da música caipira de raiz, eu curto, sabe? Assim, sei dizer, não sei, é estético, é uma coisa estética, assim, é uma vivência, sabe? Show de bola. Mas aí você falou que então que foi quando você chegou em Franca, você começou a ter um contato maior com Minas Gerais. Franca, realmente, Foi. nós temos essa cultura mineira. Talvez o francano não tenha ideia do quanto que nós somos influenciados por essa cultura mineira, né? Então, às vezes as pessoas vão ter essa noção quando elas vão conviver com outras pessoas. Aí elas têm essa noção, começa a perceber, né? Desde o linguajar até a nossa forma de lidar, né? Então, tem um monte de coisa que eu sempre achei esquisita, mas é bem a cultura francana, né? Sabe esse negócio de você chegar na casa da pessoa, chamar para entrar, aí a pessoa entra. Se for eu acho isso super estranho, porque eu não tenho isso. Eu atendo as pessoas no portão e as pessoas me chamam de mal educado. Agora no coronavírus eu tô na moda. Tá? Agora no também. Agora eu tô na moda, mas assim, eu fiquei fora de moda há muito tempo. E uma coisa que eu quero morrer é quando eu chego na casa da pessoa e a pessoa fala, entra aqui e tal, não sei o que tem. E se é casa nova? Se é casa nova, a pessoa ainda quer mostrar os cômodos.
Eu falo, meu amigo, quem falou que eu quero ver o seu banheiro, o seu quarto? Eu não quero ver o seu quarto, eu não quero ver a sua hora de serviço. Se eu quiser, eu peço. Você, com licença, eu posso ver a sua hora de serviço? Mas eu não quero, né? Então, ou seja, esse negócio isso aí é da cultura mineira, né? É uma cultura mais de proximidade, né? Mais de approach, né? De chegar, de estar junto e servir, fazer um pão de queijo. Eu visitei muito, Não, eu chego lá, quando eu vou em mim, lá em Orfino, que eu vou na casa das minhas tias, né? Meu, você tem que chegar, assim, você pode chegar lá 1 hora da tarde, você acabou de comer. Vamos tomar um café. Só que não é um cafezinho. É café, bolacha, pão de queijo, broa, não sei o que, rosca. Não tinha, não tinha, não tinha. Mas aí você for sair dela, que foi na casa do outro, é pão. É isso que você tá falando. Dependendo da situação, você para pedir informação, a pessoa te chama para entrar. Isso é muito da cultura mineira mesmo. E é uma coisa muito rica, é muito legal. Tá? Então, o francano tem um pouco disso, um pouco dessa riqueza, um pouco dessa beleza, né, que é muito bacana. Mas, por exemplo, a gente se percebe nisso na hora que você começa a viajar. Então, eu sei disso, porque, poxa, já fui para muitos lugares e percebo a diferença, e a gente vai se reconhecendo em algumas culturas, vai entendendo uma ou outra coisa ali, e vida que segue, né? Então, Franca é meio isso mesmo. Muito bom. E, vem cá, quando é que você veio para Franca? Você chegou em Franca com quantos anos de idade? Você começou a produzir cultura? E como é que foi isso? Você já narrou como é que era o seu contato com a cultura lá atrás? Uma coisa fantástica que você falou aí da biblioteca. Eu vou voltar a comentar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho fundamental esse contato com o livro, né? Porque o livro é uma coisa mágica e a própria presença do livro físico ali é um convite a esse universo, a leitura e tudo mais. Mas aí, em algum momento, você começou a produzir cultura. Foi em Franca? Foi antes de Franca? Como é que... Conta pra gente isso aí. Não, eu vim para Franca, eu estava com 21 para 22. O meu primeiro marido, ele é de Franca, né? Que é o Antônio Fernando Pimenta da Silva. Ele é arquiteto e a gente já tinha casado lá. A gente se encontrou. Eu fiz arquitetura 2 anos. Depois eu vi que não tinha nada a ver comigo, mas nessa época eu fiquei grávida do meu primeiro filho, aí a gente casou, né? Porque, lógico, naquela época, né? Sim, sem engravidar, você tinha que casar. E a gente começou a vida lá, mas o Rio de Janeiro já tinha começado a ficar uma cidade muito difícil, né? Sim. Com trabalho, aí ele falou, vamos para Franca, porque lá eu tenho casa, lá com certeza eu vou encontrar trabalho mais fácil, realmente foi o que aconteceu. Aí quando, assim, eu estava grávida da Nina, né, e a gente esperou passar o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. 85, então? Foi comecinho de 85. Nós esperamos passar o Rock in Rio e nós viemos, né? Então, cheguei aqui com 21 para 22 anos. Mas, naquela época, assim, eu não tinha nem ideia de quem eu era, assim. Aliás, isso é uma outra história muito comprida. Mas eu não tinha, assim, ideia de que eu tinha essa coisa artística, que não tinha a menor ideia, sabe? Eu comecei a me interessar por educação por causa dos meus filhos, porque eu queria entender como que eu ia poder ajudá-los a eles serem quem eles deveriam ser, né? Não com tanta essa clareza, mas quando eu poderia falar um não, um sim, de uma forma. Então eu fui me aproximando da educação primeiro, né? Aí eu fui fazer
educação artística, porque era o que tinha que eu achava que a arte era uma coisa que podia ser boa, né? Assim, eu já desenhava, sempre desenhei, esqueci de falar isso também, eu trago da infância, eu desenho, né? Legal. E eu comecei assim, quando o Gabriel estava bem bebezinho, eu tinha lido algumas coisas da Escola Waldorf. A Escola Waldorf tinha alguma coisa muito ligada às artes, essas coisas do sensível. E então eu resolvi fazer educação artística, né? Porque eu achei que estava mais próximo enfim, da educação e da arte e tal, não sei o quê. E eu comecei por ali. Eu entrei, foi a minha via de entrada. Aí na faculdade, eu não tinha conhecimento aqui. Era assim, eu cheguei e foi um choque cultural muito grande, Morinha. Assim, foi um negócio. Porque assim, eu sinto que eu estava vivendo nessa coisa estética e, entendeu? E aí fui namorar, e aí comecei. Era uma vidinha muito assim, entre programada e essa vida meio fantasiosa, com essa questão estética, estava ali tudo indo, né? E eu cheguei aqui, aí a gente falando sobre cultura, no começo foi, assim, um choque, porque realmente era muito diferente. Eu ganhei uma identidade que eu não tinha, porque no Rio de Janeiro é uma cidade gigante. Então você se relaciona ali com aquele círculo, ou é familiar, ou de amigos, lá da escola, da faculdade, enfim. Mas quando você está no coletivo, você é uma pessoa desconhecida. Você anda pela cidade e ninguém sabe quem é você. Você também não sabe quem é o outro, você não está nem um pouco preocupado de saber quem é o outro, quem não é. Aquilo não faz diferença, não, né? Ao mesmo tempo, trazendo essa coisa já pegando dessa cultura, porque a cultura tanto pode ser macro, quanto pode ser a cultura de uma família, né? Então, a família do meu pai, né, que é essa família do meu avô pernambucano, é uma pessoa, galera assim, muito afetiva, muito chega, abraça, todo mundo beija, abraça. Então você acostuma de pequeno, entendeu? Você tem lá aquele monte de tio, monte de primo, você tem que cumprimentar. E você não pode cumprimentar malomeno, entendeu? Todo mundo falando alto, né? Todo mundo falando alto e beija um, e beija outro, e abraça o outro. Então você tem 20 pessoas para beijar e para abraçar. Então você fica bom de beijar e abraçar, entendeu? Você pratica muito isso, porque cada encontro você tem que, entendeu? E aí você conversa e então é um desenvolvimento ali relacional muito interessante, cara, né? E eu cheguei aqui, minha sogra me cumprimentava assim, aquela coisa de cumprimentar com a mãozinha assim, sabe? Né? E uma pessoa maravilhosa, assim, olha, assim, tem um carinho, né? Tem já falecidos dois, as pessoas, mas não era. Chega, beija, abraça, ninguém era assim, né? Eu saí à noite com o Fernando e todo mundo estava vestido de preto. Sabe? E a gente ia no barzinho, a primeira vez, juro que eu pensei, nossa, eu acho que teve algum, como é que fala? Sou muito elegante, assim, tal, não sei o quê. A gente foi no Picanha. Eu pensei, nossa, deve ter tido uma formatura, né? Aí você vai a segunda vez, pô, mas essa cidade tem formatura toda vez. Entendeu? E eu ali, os vestidinhos, tudo, sabe, vestidinho de flor, entendeu? Rio de Janeiro, mas era a roupa que eu usava lá, entendeu? Era a roupa que eu usava. Obrigado. E aí... isso tem muito, né? Agora aqui em Franca, a galera põe interna até para ligar para São Paulo, né? Assim, vou telefonar para São Paulo, aí os caras põem uma roupa... Mas isso é coisa de... Mas aí que a gente tá falando da questão de cultura e não tem nada errado, tá tudo bem, entendeu? São formas, né? A cultura é a alma do coletivo. É uma cultura diferente, né? Não, mas nesse caso, então, por exemplo, veja, olha só como é que são. Hoje é mais casual.
Sim. Hoje é possível ser mais casual. Hoje é possível o cara sair para balada, o cara põe a calça jeans e camiseta Ering. Tá tranquilo. Não precisa de muita coisa. Só que o sair na cultura francana sempre foi um evento. Né? Assim, ó, vou sair. Então a pessoa põe a melhor roupa. Né? Como se ele estivesse indo no caso, né? No caso das pessoas que possuem que possuem práticas religiosas, né? O cara vai na igreja, vai no culto. Sim, tem que ir com a melhor roupa. A pessoa põe a melhor roupa. Então, ou seja, ir na Avenida Champagnat, pelo menos na década de 90, era um ato. Não, isso aí era década de 80. Década de 80, aqui em 85. Era um ato litúrgico, que a pessoa colocava a melhor roupa, que na verdade ela não estava, ela estava indo lá para ver e ser vista. Justamente. Né? Então, é um negócio que realmente é interessante. Não está certo, nem está errado. É a cultura, é a mentalidade. É a cultura. E agora você imagina, pensava assim, eu vou lá no barzinho. Por que eu ia me pôr uma roupa e... Não, eu vou no barzinho, gente. Entendeu? Não, barzinho você vai, sabe? Você vai no cinema, você vai... Não, entendeu? Não. Então, eu ganhei uma identidade. Isso aí foi uma coisa muito chocante para mim na época, porque as pessoas me deram uma identidade que eu absolutamente não tinha, sabe? Inclusive assim, nossa, volta e meia vinha alguma coisa. Teve uma época que eu descobri que eu tinha sido hippie no Rio de Janeiro. Essa história é muito engraçada. Aí eu já tinha nem sabia. Não tinha a menor ideia disso, né? Eu tinha feito faculdade e tal, aí teve uma amiga minha, uma colega, na verdade, que foi para Curitiba, ficou um tempo lá, depois ela voltou, acho que para fazer visita, nos encontramos em algum lugar, ela me deu carona, e aí ela falou assim para mim, nossa, você tá diferente, né? Franca te lapidou. Porque quando você foi hippie no Rio de Janeiro, eu falei, o quê? Sim, que você foi hippie no Rio de Janeiro. Você não morava eu morava na praça, eu vendia coisinha, entendeu? E quem tinha contado isso para ela foi uma professora nossa. Ou seja, alguém contou para essa professora contou para ela. Eu falei, e quê? Eu? Não tomava banho? Morava na praça. Como assim? Era uma coisa impensável para mim, sabe? Assim, então, volta e meia apareciam algumas coisas. Eu sempre ri muito disso, né? Nunca foi. Mas essa eu fiquei assim, sabe? Eu falei, quantas pessoas que sabem essa história que eu não sei, né? Imagina, eu tive uma adolescência super. Entendeu? Tinha hora para chegar em casa, super certinha, super rígida. Não, mas aí você pega... Mas porque eu tinha um jeito, sei lá, eu me expressava diferente, e aí as pessoas achavam que eu era hippie, que isso era ser hippie, entendeu? E anos depois, quando eu estava no Cefam, só para voltar nessa história de novo, aí veio o Fausto, um aluno meu, eu falei, nossa, professora, fiquei sabendo que a senhora foi hippie. Aí eu falei, ixi, essa história ainda existe, ainda está circulando. Ainda tá, pô... E nem... Nossa, brincadeira. Mas é porque é o seguinte, o cérebro humano, ele completa as coisas. Então, sim. se eu pego, venho aqui e faço o barulhinho, né? Aquele famoso... O cérebro vai completar. E isso se aplica em maior ou menor grau de tudo quanto é forma. Então, você tem lá a pessoa que se veste casualmente, que caminhava na praia, olhando os prédios, que mexia com miçanga. Pronto, é hippie. Não, mas eu não mexia com miçanga, não sei onde que o povo achou que eu mexia com miçanga. Nunca mexi com miçanga na minha vida. Esse senso estético, pronto, é hippie. Sei, onde é que foi parar?
Não, é o seguinte, é a tal da prateleira. As pessoas precisam catalogar, colocar rótulos para poder entender, né? Sim! Tem as gavetinhas do cérebro, né? Aí aparece lá a Ana, que nessa época era Ana Cláudia. Era Ana Né? Cláudia Então, Segadas nessa época. exato. Pega a Ana Cláudia, que gavetinha que eu vou colocar ela, né? Aí, peraí, droga. Ah, vai nessa aqui, hippie. Pá, e já fecha, resolveu mentalmente e tá tudo certo. Resolveu, entendeu? Mas e aí? Aqui Não, você. aí, Aqui pois você é, como é que está. eu fui me aproximando? Aí na Sim. faculdade eu entrei no coral, tinha um coral chamava Coral Mário de Andrade, que era o professor Everton. E eu fui, não porque eu sabia cantar, porque eu queria cantar, porque eu achava assim que eu era muito desafinada, mas é que eu não sabia, né? Eu queria cantar igual Maria Bethânia e, na verdade, eu sempre fui soprano, né? Então, sempre Ah, desafinava, óbvio, né? Então, não tinha jeito. Mas eu fui porque eu queria fazer amizade, porque eu não conhecia ninguém, assim. As pessoas que eu conhecia eram pessoas que eram amigas do Fernando. Eu não tinha amizades, né? E essa questão do pertencimento, ela é muito importante para a questão de você ficar, entendeu? Inclusive, eu desenvolvi, porque eu tenho transtorno bipolar, eu desenvolvi nesta época, porque o transtorno bipolar ele tem uma prevalência de 75% de hereditariedade, mas ele precisa das questões ambientais. Então, nessa época foi quando eu desenvolvi, porque era uma grande. Foi um grande desequilíbrio bioquímico, né? Porque eu tinha vindo para cá, conhecia ninguém, era falta de grana, 2 filhos pequenos, depois já veio a terceira, entendeu? Era uhum. muita coisa, né? E então aí nessa época eu fui pro coral. Nesse coral, logo no começo teve uma proposta de ser um coral cênico. Ah, Eu legal. comecei a aprender a cantar ali, comecei a fazer amizade ali e comecei a me interessar por essa questão de não só da cena, porque eu estava numa época já ali no final da faculdade. E aí eu fui fazer um curso, apareceu um curso de iniciação ao teatro na FETAMP, com o Edinaldo Freire, que era um diretor que veio de fora, tal, era uma coisa tipo Secretaria de Cultura, era um curso assim, sabe, que vinha, que a FETAMP tinha acolhido. E eu estava naquela época assim, deixa eu fazer tudo quanto é curso, quanto é formação, seminário, tudo estava ali naquela época de tentar ter kits assim, né, práticos para poder. E como a gente tinha feito umas oficinas lá nesse coral cênico, e eu achei muito legal, sabe? Assim, tinha vindo um cara, um regente lá de São Paulo, que ele também era diretor de teatro, ele trabalhava com coral cênico, e ele tinha dado uns exercícios, umas coisas, sabe? Assim, eu falei, nossa, isso é muito legal para fazer com os alunos, né, tal. E aí apareceu no ano seguinte, em 1990, esse curso. Apareceram 2 cursos, aliás. Um com o Edinaldo e outro, não lembro com quem. Mas foram 2 cursos no mesmo ano. E eu fui fazer. Falei, mas eu fui numa coisa assim de. Sou professora, quero ferramenta. E aí, Amorim, foi um negócio assim, não sei te dizer também, porque sempre está pelo sensível, pelo estético, pelo vivencial. Eu descobri uma dimensão que eu podia dar um nome, eu acho, dentro de mim, quer dizer, porque dentro de mim sempre foi muito imaginativo, muita história, muito personagem, muitos cenários, entendeu? Era uma. Mas a minha via de expressão era o desenho e a Uhum. escrita. Que a escrita também sempre foi de muito cedo, foi uma. Eu tinha diário desde os 12, 14 anos, eu tenho diário até hoje, né? E aí, de repente, apareceu essa, sabe, uma coisa.
uma coisa. Você se encontrou lá. Meu, assim, foi um encontro, né? No começo foi esse encontro, assim, com essa dimensão de personagem, das histórias. Eu me descobri que eu tinha uma coisa para ser atriz, que eu nunca tinha. Então, assim, o teatro, a dança, tudo isso era uma coisa que eu estava aqui e os outros estavam lá, né? Era muito bom, muito estético, mas estava lá, não era para mim. E de repente eu estava ali, né? E o palco ele tem uma magia poderosíssima. Eu acho que todo mundo tinha que fazer teatro independente de qualquer coisa, porque quando você está no papel de ator, você integra, né? Você integra o seu perceber, o seu sentir, seu pensar, seu agir, né? Porque você, ao mesmo tempo que você está em estado de criação, né? Você é o suporte da criação, né? Então tudo se integra muito, sabe? Assim, e tudo é parte do corpo, porque não tem jeito. Se você não estiver no corpo, você não, sabe? É o foco, tudo é aqui. É diferente do músico, que ele pode até criar aqui, mas uma hora ele vai, né? Ou artista plástico, né? A dança também tem isso, mas a dança não integra a parte, eu acho que da questão da fala, que eu acho muito da personagem, que eu acho muito importante, né? Porque viver personagens, ele dá um conhecimento muito grande pra gente, sabe? Porque você vai ser um outro, você vai se emprestar para ser um outro, você tem que estar no lugar desse outro. Então você começa a ter muitas experiências com muitos outros que não são você, sabe? E isso transportando, aí vindo. Onde é que eu me achei enquanto artista? No teatro e educação. Porque no começo eu queria fazer teatro. Eu queria realmente fazer teatro, eu queria viver de teatro. Cheguei lá, aí já tinha começado a ter um envolvimento maior com teatro. Cheguei lá no Rio, falei, né, para o meu irmão, né, o Luiz Geraldo. Ele falou assim: minha irmã, você era tão inteligente, você só pode estar maluquinha. Eu era tão inteligente. Entendeu? De repente eu desinteligi. Então eu queria no começo fazer teatro mesmo, produzir teatro. Tive uma companhia que chamava Tintim por Tintim, Companhia de Comédias Infantis. Eu fiz uma produção muito boa de um espetáculo Aladim, que eu escrevi o texto, depois eu chamei a Dilma Fuentes para dirigir, enfim. Mas eu logo percebi que aquilo não seria factível, porque eu tinha filhos pequenos. Logo depois eu separei do Fernando, quando eles, assim, meu casamento, entre namoro e casamento, durou 13 anos, foi bastante tempo, né? Mas eu estava ali na volta dos 30 anos, né? E eu falei, mas como? Eu tenho 3 filhos, eles são pequenos, eu não posso, sabe, viver essa vida maluca. Eu sou professora, né? Ser professora é uma coisa mais estruturada, né? Eu sei que eu posso dar aula, né? Então eu vou deixar o teatro para outra dimensão, né? Essa dimensão do pessoal. E também passei um tempo com o Walter Pedrosa ali, eu acho que foi minha grande formação mesmo, assim, sou muito grata ao Walter por essa formação que eu tive, não só como atriz, mas como pessoa que compreende a profundidade do que pode ser o teatro, né? Que ano também isso foi 90, deixa eu ver, mais ou menos 94 até 98, eu imagino. 94 eu estava lá. 95. Ó, 95, eu fiz eu acho. Teatro Escola Cacotim. Eu também fiz. Mas eu fiz quando estava na FETAMP já. Você fez na Unesp? Na Unesp, na igreja da Unesp lá.
Eu tinha... Isso, você conheceu o Hélio lá, o Hélio, o Fabinho, deve ser da mesma época. Então, eu tinha 12 anos de idade. Ah, você era bem Do... mais novo. Então eu não lembro das pessoas. Assim, não está claro para mim. Mas assim, eu lembro dos exercícios teatrais, a parte da primeira experiência com teatro foi ali. Não dei continuidade, realmente eu era muito novo, existia uma logística que era difícil para mim na época ali. Mas eu perguntei que ano, porque existia a chance de nós termos sido contemporâneos nessa fase. Não, Mas a gente não foi. Pode não continuar, fomos. desculpa interromper. Não, não fomos. Se eu estiver falando muito, você pode me. Porque eu falo demais, né? Vamos lá. Mas aí eu tive essa formação com o Walter quando ele já foi para a FETAMP, né? E depois que eu percebi que eu não queria ter essa caminhada, porque o Walter também tinha uma coisa muito ligada com a igreja, que não era não era a minha vivência, né? E aí, quando eu me vi lá tendo que escrever carta, quando eu escrever ofício, escrever projeto, como se eu tivesse. Falei, gente, mas não posso. Eu não tenho nada contra, mas não sou eu, né? Não sou eu. E aí passou nessa época aí, foi 98 para 99, eu acho, foi. Até que um dia de abril eu cheguei e acordei de manhã e falei assim: vou montar um grupo de teatro. Foi bem assim. O mês de abril tem essa influência sobre as pessoas, né? O mês de abril, teatro. Por que não? Foi uma coisa bem assim. Aí eu já namorava o Hélio na época, o Hélio Simões, né? E eu falei, Hélio, eu quero montar um grupo. Eu trabalhava na oficina de arte Lua Nova, eu falei, eu quero montar um grupo para adolescentes, tal, não sei o quê. Eu já dava aula no Cefam também, né? Vou fazer uma proposta, tal. E primeiro era um curso. Eu falei, você quer montar comigo, né? A gente faz uma proposta para a Amélia, tal, não sei o quê. E depois começou lá como se fosse um curso para adolescentes. Nós ficamos um tempo, o Grupo Ato, né, que foi o meu grupo assim mesmo de pertencimento e desenvolvimento tanto eu como artista, quanto essas ideias de teatro educação, né, que eu fui trazendo e construindo mesmo a partir das minhas perambulações, né, aí a gente ficou um tempo na Lua Nova e depois nós nos tornamos um grupo independente. E aí eu comecei realmente assim, eu já vim para o Grupo Ato com essa ideia do teatro e educação, sabe? De que o teatro, nesta cidade, deste tamanho, eu não podia chegar aí para as pessoas e falar, não, você vai ser um ator, que você vai. Não, vamos usar como, entendeu? Mediador de experiências para fazer você ficar uma pessoa mais fortalecido em você mesmo e ao mesmo tempo nas relações pessoais e já tinha feito psicodrama nessa época, né? Eu fiz a especialização em psicodrama. Essa parte do psicodrama, eu quero que você me conta melhor. Eu só vou te interromper porque tem uma pessoa muito querida que acabou de mandar uma mensagem aqui. Tô vendo. Sobre o Beijo, Tamada. Obrigada. Também gosto muito da poesia da Perpétua, do pouco que eu conheço. Perpétua, que por acaso é minha mãe, está aqui, está nos assistindo. Eu vou aproveitar que eu te interrompi, eu vou comentar outros comentários que nós recebemos. Você me dá essa licença. Algumas pessoas entraram, né, falaram bom dia. A Selma passou por aqui, a Mariana também, o André. Eu, particularmente, eu gosto muito das pessoas que me chamam de Carlinho, porque significa que essa pessoa me conheceu antes de 99. Ela me conheceu antes. Todo mundo que me chama de Carlinho me conheceu antes de 1999. Porque em 99 eu fiz tiro de guerra. E aí eu me tornei conhecido como Amorim, que é meu sobrenome. Então todo mundo que me chama de Amorim é pós-99, me chama de Carlinho, que me conheceu antes. O Vitão passou por aqui também, professor Vitor Hugo Esteves.
o professor Vitor, ele tem um trabalho fantástico com música sertaneja raiz. Ele foi o primeiro entrevistado do Café com Cultura, isso, se não me engano, há uns 3 meses atrás. E ele é da dupla Vitor e Eduardo. Quem gosta de sertanejo raiz, procura eles aqui no Facebook. E eles têm um canal no YouTube também, que é muito fera. O Pedro é poeta, esteve aqui já, passou um bom dia para a gente. A característica do nosso programa, que é o Café com Cultura, que é o seguinte, é um horário difícil. A gente colocou na segunda-feira de manhã, então as pessoas passam por aqui enquanto estão fazendo café ali, enquanto elas estão indo para o trabalho, né? A realidade de muitas dessas pessoas que estão aqui é home office, outras estão numa pausa no café ali, acompanham um pouquinho. Então, é um programa que, assim, muita gente passa, curte um pouquinho, depois volta, assiste o programa completo. Tem sido esse o feedback que a gente tem tido. O André, ele é de Franca e atualmente ele está lá em Belo Horizonte. Então ele fez esse comentário que eu achei muito legal aqui, que quando a gente estava falando da cultura mineira, né, que a gente perdeu isso na medida que a gente foi aderindo, né, a esse estilo de vida exclusivamente produtivo. Exatamente. Tá perto de razão, show de bola. A Maria e o Maurício, Maria e Maurício, marido e mulher, eles sempre participam de todos os programas. Grande abraço para os dois, tá? Eles estão sempre acompanhando a produção do Coletivo da Cultura, somos muito gratos. A Ana Lúcia Tosi, ela foi minha professora. Eu tenho uma satisfação muito grande, porque ela me deu aula, e depois a gente foi colega lá no Industrial. Atualmente ela ainda é professora lá, e a gente foi colega no período de 2 anos que eu lecionei no Industrial também. Fico muito agradecido pelo seu comentário, pelo elogio, viu, Ana? Obrigado, de verdade. E aí, nós estamos aqui com uma visita ilustre também do camarada seu lá de Ouro Fino. Né? Meu pai! Olha que legal! Seu pai está acompanhando aqui, então. Meu pai é escritor também, é super... Sim, foi radialista muitos anos, depois que ele foi para Ouro Fino. Que coisa fera! E eu vou aproveitar que eu já interrompi aqui, que eu vou falar do nosso patrocinador. A gente tem que fazer um merchan, que é justo, muito justo. Obrigada, Milton. Porque... Nossa, o Milton, ele é um cara fora de série. Ele é o produtor desse café aqui. Ele é um dos proprietários lá da Fazenda Santa Júlia. E ele começou com um projeto fantástico. O que acontece? Ele começou trabalhando com um pequeno produtor de café, compra os lotes, então ele beneficia o café. Tem um café dele que é beneficiado na casca de coco, uma coisa de louco. Tem outros cafés que trabalham com blends aromatizados, e eles fazem uma experiência muito louca também. Café com aroma de rosas, café com aroma de chá, de anis. Então, eu falei, mas, cara, como é que você vai escoar essa produção? Não, nós estamos criando um site para que as pessoas que têm interesse, né, em conhecer esses cafés, que são cafés diferenciados, elas podem acessar o site, buscar as características que acham mais interessantes e podem comprar esse site. É um site que entrega em qualquer lugar do Brasil, inclusive lá em Ouro Fino, que é o verdadeiro clubedocafé.com.br. Tem esse café aqui, que é o tradicional, que é o café clássico da nossa região, né, que é o arábico, que quem gosta de uma torra média, quem gosta de um café de qualidade, um café gourmet, ele é um café... não, eu gosto de café... Não vou falar a marca aqui, não, né? Eu gosto de café tal. Então, talvez você não conheça. Se você conhecer esse aqui, você vai gostar bastante desse aqui também. Viu? Te juro que ele é fora de série. E, Ana, você me perdoa, eu não te levei ele, porque você assistiu a live do Baltazar? O Baltazar teve a oportunidade
recebeu o café antes da live dele, então a gente tomou ao mesmo tempo o mesmo café. Eu queria ter te levado no final de semana, infelizmente não foi possível, mas eu prometo que eu levo entre hoje e amanhã. Aí depois você grava um depoimento pra gente, falando que gostei, show de bola esse tal desse café aí, gostei mesmo. Mas manda um diferentão, que você sabe que eu sou do diferentão, né? Eu sou uma pessoa estética, então eu gosto de experiências. Eu vou pegar, peraí, só um instante, olha, eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder, aí eu vou sair da tela para buscar o café, tá? Mas eu tô te ouvindo. Ok. Nós chegamos na parte do grupo ato. Do grupo ato, e você já tinha essa experiência com psicodrama. Explica pra gente o que é o psicodrama, por favor. Tá bom, em poucos minutos. Deixa eu pegar aqui um jeito. Psicodrama, se eu falar que é uma técnica, não é. Seguinte, o Jacob Levi Moreno, ele viveu lá no final do século XIX, para o século XX, e ele ele era um médico e ele começou a fazer umas experiências, primeiro com contação de história, depois ele criou uma coisa lá em 1921, mais ou menos, que era o teatro, que ele teve uma ideia de fazer um teatro espontâneo, que no começo também ele queria fazer um teatro que não fosse muito, naquela época, tudo era muito textocêntrico, né? Ele queria um teatro da espontaneidade, começou a fazer certas experiências e durante essas experiências com o teatro da espontaneidade, ele começou a perceber que existia que certos atores começavam a melhorar as suas, digamos assim, as suas neuroses, através da representação de personagens. Então, ele começou a estudar isso e a sistematizar, né? Então, ele começou a compreender que a gente tem psicodrama, ações da alma, né? Que nos movem antes mesmo que a gente tenha assim consciência disso, né? Então, e como tratar isto, né? Como cuidar, porque aí ele começou a fazer uma coisa que era terapêutica, né? Como que a gente pode, através de um palco que ele chama de psicodramático, a gente pode trazer esses personagens, essas questões, essas pulsões internas para um palco, mas ele não é um palco de teatro, ele é um palco psicodramático, né? Ou seja, eu vou viver as questões da minha alma, do meu interior, em cima desse palco, de forma a resolver. E aí, quando a gente experimenta o que ele chama de catarse psicodramática, né? É uma catarse que, na verdade, não é em quem está vendo, que é diferente quando você está como espectador de um teatro, pode ser também de um filme, existe um jeito que a história vai sendo contada, que chega num momento que você tem uma grande emoção e você libera várias, ali naquela liberação das emoções, né, que a gente chama de catarse, né, que não é só no teatro, isso pode ser na música, enfim, é uma grande liberação das emoções. Para o Moreno, essa liberação das emoções tinha que acontecer no ator, ou naquele que estivesse na representação. Porque quando você atinge essa catarse, você modifica alguma estrutura. E hoje em dia a gente pode realmente compreender pela neurociência, né? Você quer dizer, você viveu uma grande violência no seu passado, lá, quando você era criança. Então, você criou uma série de comportamentos neuróticos a partir disso,
né? Certos traumas. Você representando de novo aquilo, até chegar no momento que você consegue ter uma nova experiência com aquilo, ou seja, aquele final daquela história não foi mais aquela, mas assim, não é uma representaçãozinha boba, não, você tem um grande envolvimento emocional, quando chega, você tem essa catarse, você refaz aquele caminho cerebral, né? Hoje eu compreendo assim, estou falando de uma compreensão minha, né? E você passa a não ser mais movido por aqueles medos, por aqueles traumas, entendeu? Então, mas não era só por isso, não foi só isso. Essa sistematização dele acabou, porque é um trabalho muito sistêmico, ele começou a perceber outras coisas, ele começou a perceber a importância do espontâneo criativo, né? Como isso é protetor das nossas... Por isso a arte é muito boa, porque a arte ela trabalha muito com o espontâneo criativo, como isso é protetor da saúde mental, né? As questões de relacionamento grupal, entendeu? Então, tanto você pode fazer um psicodrama, ou seja, o psicodrama é voltado para uma pessoa, mas você pode fazer um sociodrama, né? Você pode investigar as questões da alma coletiva, né? E curar. Então, tudo isso era buscando o quê? Uma terapia, uma cura. E é isso. Sim, eu acho que eu espero ter conseguido muito sinteticamente explicar, porque é muito amplo isso, né? Eu estou até Mas. anotando. E o psicodrama ele não é uma coisa para terapeutas. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Você pode ser um administrador de empresa e você pode fazer o psicodrama e você começa a compreender como que essas questões do sociodrama, do sócio e do individual, elas afetam as relações da sua empresa, por exemplo, né? Eu acho muito legal, porque é o seguinte, muito se fala desse papel terapêutico da arte. E a sociedade em geral tem pouca noção disso. Então a pessoa sabe que quando ela está triste, ela gosta de ouvir uma música. Ela sabe que quando ela sabe que quando ela sai do cinema, ela sai se sentindo bem, mesmo que ela não entenda direito o que está acontecendo ali. Ela sabe que quando ela faz uma brincadeira de faz de conta com os filhos ou com os netos, de repente ela ressignifica uma série de coisas, mas ela sabe isso intuitivamente. Ela não sabe da força que isso tem, e se isso usado de maneira correta, o quanto que traria benefício para nós, né, e para toda a sociedade como um todo. Nós estamos com um grande amigo aqui, Ana, ó, o Levi. Parabéns, Amorim. Psicodrama, assim como o espontâneo, contribuíram muito para a minha formação enquanto ser humano, no sentido de empatia e de desconstruções de pensamentos internos. Show Exato, de bola, show. Levi. Porque Show de aí, bola, trazendo obrigado. isso que o Levi está trazendo, o Moreno traz a coisa muito forte do protagonismo. Entendeu? Eu me torno protagonista da minha vida. Isso faz uma diferença. Não sei se as pessoas entendem isso, mas eu sou o ator principal da minha vida, certo? E aí as questões, no aqui e agora, no aqui e agora, que isso é outra coisa também muito moreniana. Porque quando nós somos muito regidos pelo passado, né? Ou então eu sou uma pessoa que estou sempre no mundo da. Porque eu tinha isso, eu era muito no mundo da imaginação. Eu corro o risco de ficar lá no mundo da imaginação se o meu aqui agora está muito ruim. Estou na pandemia, está tudo muito difícil. Tá. Se eu não sou uma pessoa que vou me anestesiar com álcool, com outras coisas, assim, eu posso me anestesiar com a imaginação. Eu fico lá criando uma historinha de um futuro bom que eu vou ter, entendeu? Eu fico lá. Certo? Isso tudo é uma questão de saúde mental. Isso tudo ele conversa muito comigo,
né? E aí eu acho que cultura, tudo isso se mistura muito. Não é que se mistura. Na verdade, não se fragmenta. Para mim é isso. É um todo. Eu não fragmento. Eu compreendo por várias visões. E aí, trazendo isso para o Grupo Ato, eu comecei a incorporar como que eu poderia facilitar o protagonismo dessas pessoas que estavam no grupo, né? E fui criando ferramentas, sabe? E ao mesmo tempo, quer dizer, não só com o Grupo Ato, mas também eu acabei me tornando uma pessoa mais ampla, né, na compreensão de como que a arte, a cultura, entendeu? É um direito, sabe? Como direito de expressão, como saúde social, como o quê? Não sei nem dizer assim com palavras certas, mas a cultura, ela é realmente esse solo, né? Esse solo que, se a gente está bem enraizado nele, ele nos alimenta, né? Porque a cultura, ela é a alma social, eu acho, né? Ela é o que nos dá identidade coletiva, que eu tenho a minha identidade pessoal, né? Mas se a minha identidade coletiva ela é bem forte, aquilo ali me dá um pertencimento que não é qualquer coisa que me atinge, né? Mas se a nossa cultura coletiva, se a gente, por exemplo, pensar agora, né? Não agora na pandemia, mas coisa que que a gente estava vivendo, era uma cultura da velocidade. Você tem que fazer tudo rápido, você tem que ter 50 abas abertas no seu computador, se você trabalhar com computador, você tem que ser multitarefa, você tem que dar conta de tudo, você tem que ser uma pessoa, entendeu? Que não perde tempo. Isso tudo também é cultura, porque está fazendo parte da alma coletiva, entendeu? Só que esse estilo de vida, eu só vi gente adoecer. Não vi ninguém ficar bem com isso. Entendeu? Perfeitamente. Essa discussão com relação à cultura é uma discussão muito importante para nós, do coletivo da cultura. Aliás, o coletivo nasceu com a perspectiva de discutir políticas públicas para a cultura a partir dessa concepção, porque a sociedade ela precisa de cultura como uma base para poder desenvolver uma série de outras coisas. Então, vou dar um exemplo muito, muito simples, sem querer avançar muito, mas só para dar uma seguinte dimensão. Franca é a cidade, vai discutir transporte coletivo, transporte coletivo. Então, aparentemente é um assunto que não tem nada a ver com cultura, só que tem tudo a ver. Por quê? Porque por uma série de fatores estruturais e tudo mais, Franca é uma das cidades em que mais motociclistas morrem do Brasil. Então, e a hora que a gente vai analisar esses dados, cerca de 80% dos acidentes fatais envolvendo motociclistas, eles estão indo ou voltando do trabalho. Então, Franca, nesse momento, existe uma cultura, como eu falei, uma série de questões conjunturais. Então, você tem lá um transporte coletivo de péssima qualidade e caro, que faz com que a pessoa prefira comprar uma moto e encher o tanque para poder trabalhar, porque ela precisa trabalhar, não são todos que podem trabalhar a pé. Mas isso gera uma cultura de que a pessoa precisa usar a moto para poder viver. E essa ideia de usar a moto para viver acaba causando, paradoxalmente, o efeito contrário. A pessoa acaba morrendo em virtude disso. Exatamente. E aí, como que se trabalha essa cultura? Eu falo assim, poxa, então, o que a gente pode fazer para mudar essa cultura? Vamos construir um viaduto. Não. Não é você construir um viaduto. Porque cultura é mentalidade, gente. Se a gente começa a entender que cultura é mentalidade,
É como a gente pensa fosse, também, são nossas crenças, os nossos vive, pensamentos, enfim. nossos hábitos. Então, exato. Então, por exemplo, eu estou dizendo isso porque quando se fala em cultura, automaticamente a pessoa pensa no artista. Artista é a E não é. pontinha. Então, É a pontinha do iceberg. Exato. É a pontinha do iceberg. Está lá em cima. Exato. Entendeu? Uhum. Então, política, então, a sociedade que não entende a importância da cultura é porque ela não se entende enquanto sociedade. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E se nós estamos tão maus em tantos pontos diversos, em grande parte é porque o nosso processo, muito se fala do processo educacional, né? Mas aí nesse sentido acaba estando muito próximo. Mostra as falhas do nosso processo enquanto sociedade, tanto na cultura quanto na educação e assim por diante. Mas beleza, olha. Porque se a gente não se vê, só pegando um gancho disso que você está falando, porque se a gente não se vê, a gente não tem uma alma coletiva, ou seja, se a nossa cultura não está forte, a minha tendência é eu vir para o individual e para aqueles que estão muito próximos de mim, os meus. Porque eu tenho que defender, porque se eu não me vejo enquanto coletivo, eu tenho que me ver de alguma forma. Eu tenho que me ver, então, no individual. Então, é o que é bom para mim e para os meus. Não o que é bom para todos. Então, isso é uma mentalidade, né? Agora, eu queria só te falar uma coisa, Murim. Nosso papo parece assim que vai terminar na sexta-feira. Se a gente continuar conversando. A gente vai fazer um esforço para terminar na quarta. Então, mas que tal se a gente, assim... Porque a gente programou mais coisa para conversar, né? A gente não chegou no segundo. A gente está indo do segundo para o terceiro, assim, com muita... E se a gente fizesse uma nova rodada na semana que vem? Você acha que é ruim isso? Semana que vem, nós estamos com uma agenda de programação já. Semana que vem, inclusive, é o nosso grande amigo Daniel Aguiar, que estará conosco aqui. Nossa, então pode ser depois, a gente pode continuar esse papo depois. A gente marca um mais para frente, porque a gente tem que falar sobre fluxonomia, a gente tem que falar dos seus projetos atuais, mas realmente a gente não pode estender o tanto que nós gostaríamos, né, para não cansar quem está nos ouvindo, né? Então agora nós estamos aproximando aí a 1h30 de streaming. Pois então... e aí quem é que vai ver tudo isso? Eu veria, assim, porque eu vejo dos outros e tudo bem para mim, né? Eu gosto de uma conversa, para mim é super tranquilo, principalmente quando eu estou assim, arrumando a casa, eu ponho um negócio para ouvir e fico ouvindo. Mas eu fico pensando nas outras pessoas, né? Então, legal, eu acho que é o seguinte, muita coisa para a gente conversar. A gente marca outro para a gente falar sobre os outros pontos. Uma coisa importante que a gente tem que falar é da criação, né, do Sistema Municipal de Cultura. São outros projetos que você está envolvida, que vai ser um prazer te escutar, continuar te ouvindo, porque é muito rico. Tudo isso que você traz é muito rico. Eu tenho certeza que quem está acompanhando está gostando também. E nós vamos fazer o seguinte, esse vídeo nosso, eu vou subir ele no YouTube, ele vai estar disponível lá, e eu vou pegar uns pedacinhos, eu vou pegar algumas falas suas, algumas falas minhas, e jogar no Facebook, a pessoa assiste, aí no final tá assim, assista a entrevista completa no YouTube, aí ela clica e vai para lá, porque aí a pessoa se programa, porque no feed de notícias é muito difícil achar entrevista, o cara tem que ficar rodando lá, é complicado. Exato. No YouTube é mais tranquilo, é mais jóia. Antes da gente encerrar, antes de eu pedir para suas considerações finais, que não vai ser um adeus, vai ser um até logo, porque você já se comprometeu a voltar aqui, eu quero que você escolha o seu café. Olha aqui, ó. Uau. Eu trouxe aqui. Esse aqui, ele é o Alquimia. Ele se chama Alquimia. Ele lê aqui atrás.
Ele é O nome já é blend interessante. de ervas. É um café de blend de ervas, idealizado para pessoas contemporâneas e ousadas. As coisas que o pessoal escreve aqui atrás é ótimo. Tá vendo? Não sei, o nome é bom, eu me encaixo nos contemporâneos e ousados. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Suavite. Ele é um café adoçado naturalmente com mel e possui um sabor que transcende o comum. Um café com mel, ele já vem adocicado. Esse aqui é mais broto. Esse aqui é o Jack Coffee. Ele tem ele é um aroma madeirado que lembra Jack Daniels, quem gosta de uísque. Eu não sou muito do uísque, então... Esse aqui é outro muito doido também. Ele é próximo do... Ele é uma torra forte, a torra escura. O tradicional, mas com torra escura. Uhum. Esse aqui é muito doidão também. Ele é o Aflorar. Ele é o café... Ele tem anis. Então, ele tem pimenta... Pimenta e anis. Eu acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar desse aqui. Eu vou te levar... Parece interessante. Pimenta e anis, eu acho que é... Show de bola. Né? Eu vou te levar os dois, tá? Vou te levar esses dois aqui. Um tradicional e esse aqui para experimentação. Pode ver que ele vem em sachês, justamente porque é para a pessoa conhecer e tal, né? Ver qual que é. E estamos Legal. aí. Minha amiga, eu quero as suas considerações finais para eu poder te dar sossego. Vamos lá, quais são? Agradecer. Adorei a nossa conversa. Eu acho que... não sei, para mim foi muito boa. Espero que mais pessoas curtam essa conversa aqui, né? Que sirva de alguma forma para começar a compreender, porque assim, no campo social, eu acho que a minha causa é a cultura mesmo, né? Essa importância. No pessoal é essa relação da cultura com a saúde mental, né? Que eu acho muito importante. Uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Mas que, sei lá, que alguém curta também, que alguém queira se juntar mais e que isso chegue de alguma forma boa para alguém, né? E que queira vir voltar e que queira voltar para a próxima conversa, logicamente. Com certeza. Ó, o contato da Ana tá aqui, ó. Donana Faz e Conta. Tá aqui o e-mail dela, donanafazeconta@gmail.com. Aqui nós temos o contato do Clube do Café. Quem já tiver pus lá no site. E aqui, ó, quem quiser receber contato quem quiser fazer parte da lista de transmissão do Coletivo da Cultura, manda um oi para esse telefone aqui e você vai ser avisado com frequência dos nossos eventos, das nossas transmissões. É muito interessante. Basta mandar um oi que a gente te coloca lá. Ana, obrigado. Show de bola. Obrigada, querida. Muito obrigado. Foi uma prosa. Deliciosa. Não vou dizer que eu fiquei surpreso com o que você trouxe, porque eu tenho a satisfação de conviver com você e estar conversando com você com frequência. E sou muito grato por você poder nos brindar aqui e levar um pouco dessa sua luz, dessa sua alegria para as outras pessoas também que estão conhecendo o trabalho. Tá joia? Obrigada. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau.